Mais um programa da NIP TV. Eu sou Nicolas Teles. E eu sou Gustavo Henrique. E o programa de hoje tá fenomenal. Rapaziada, que série foi essa? Mano, Que temporada foi essa de meu Stranger Deus Things? do céu, cara. Que episódios incríveis, os dois últimos. Sinistro. Eu só tenho Eu tenho uma reclamação que não é uma reclamação. É o último episódio de 2 horas e pouco. É a maior... Longo, extremamente longo. Inclusive, se eu não me engano, é o maior tempo de duração de uma série, tá? Sim. De um episódio de uma série. Os dois horas e episódios, basicamente, foi 2 filmes nessa brincadeira. 2 filmes, exatamente. 2 filmes, Nossa, 2 episódios. eu já tava quase no final, já tava agoniado, falando, meu Deus, acaba logo, cara, acaba. Sim, eu tava assim, eu falei, cara, deve estar na metade ainda, eu tô ficando maluco. Exatamente, a gente tem muito o que comentar, tá bom? A gente tem muito o que comentar, não é, Gustavo? Ó. Ainda mais que eu e o Gustavo criou um monte de teoria, mas enfim, tem teoria do povo. Não, e só lembrando, agora, como eu sempre digo, eu estou sempre presente no programa, Sim, lembrando sempre. que o Gusta voltou, né? Tá recuperado, o Gustavo, né? gente, tá tô de bonzinho volta. Tá agora. recuperado, tá bem de Exato. saúde. Rememorado agora. 100% agora para novas aventuras. Usaram meio que ali o monstro que renasce, ou usaram Por aí. uma mana de cura, né? Sei lá, tipo um poder de cura, Sim, e sim. ele tá melhor É o agora. Healer Trouxe a carta do Nicobolas, eu não lembro o nome. Mas é uma carta que ressuscita lá do Nicobolas. Trazer os se eu não me mortos engano. aí, ó. Trazer dos mortos, pode ser. Mas enfim, agora o Gustavo tá 100%. Assistimos junto a série, inclusive. Não, Sim, não sim. todos, os 2 últimos, né? Os 2 últimos aí a assistiu gente junto. fez, né, o famoso cinemão pra ver junto. É, E exatamente. valeu muito a pena, E cara. não só isso, a Olha. gente assistiu mais coisas junto. Mas aí, isso é pro próximo programa, programa. Mas, antes de qualquer coisa, devo dizer aí que foi uma tristeza, um vacilo da Netflix. Todo mundo esperando na sexta-feira pra assistir o negócio. E ela entrega os últimos episódios com áudio estragado. Nossa. Cara, muito Cara. vacilo. Eu acabei vendo sobre isso, só que como eu assisti depois, a gente não... A gente não teve chegou problema. a pegar isso, mas fica a Netflix. Não, a gente pegou, mas o áudio não tava estragado. Tiraram o áudio. Eles conseguiram arrumar. Não, eles arrumaram e tiraram o áudio. Lembra do cara que prendeu o Hopper? Sim. Então, tinha horas que ele tava falando em russo e não saiu o áudio. E eu ficava, mano, aconteceu alguma coisa na É TV? verdade. E isso aconteceu umas 4 vezes. Não foi uma, nem 2, nem 3, foi 4. Então, tava meio esquisito. E eu não entendi muito bem por quê. Agora que o Gustavo tá comentando, agora eu Aí o Netflix, por favor, né? Todo mundo tava esperando. Exatamente, o negócio. você é muito o Mas Netflix. sem contar que eles atrasaram, né? O pessoal que tava ansioso ficou mais ansioso ainda. Né? Exatamente. E, ô Netflix, você é grande, hein? Você é grande, você não pode fazer essas coisas. Mas tá bom, um vacilo ou outro, a gente não liga muito não. A gente não liga muito não. Mas enfim, vamos falar direto o que o povo quer saber aí. O Exatamente. que a gente achou da 4ª temporada. Comentar dos temporadas episódios. mais esperada, né? Não, foi Nossa, com uma certeza, das com temporadas certeza. mais esperada pelo público. Doido. Inclusive por mim, não sei você, mas Cara, inclusive por eu mim. tava louco esperando, cara. Doido. Eu também. E venderam. Já começaram reclamando. Venderam como a última temporada, sendo que não é, né? Não. Mas eu acredito que agora, né? Eu acho que já passou tempo suficiente, então vai ser surpresa pra ninguém. Que vai ter, né, a 5ª temporada. E eu acredito fielmente que essa vai ser a última. Não. Porque, né, o grande poderoso lá. O Devorador de Mentes. Devorador de Mentes, Isso. né? E o Vecna agora eles estão abertos ao mundo, né? Sim. Então. Mas sinistro. calma. Vamos Mas começar os vamos episódios ao de calma. começo, né? Inclusive, eu fiquei muito decepcionado com isso, porque pensem bem, séries a partir de 5ª temporada pra frente ficam ruins. Na minha opinião. Cara, na minha opinião, São tem 5 poucas temporadas que é ruim. conseguem manter o negócio. Né? exatamente, são São muito poucas. poucas. Supernatural. Supernatural pra mim foi até a 5ª, aí a partir da 5ª começou a descer e tal. Eu sou um grande fã de Supernatural, eu sempre assisti. Eu também. Mas eu depois também. da 5ª começou Tanto a que o decair Richard sempre, e tal. o Richard aqui, ó, o produtor, ele sempre assistiu Supernatural e eu tava assistindo com ele, né? Então, tipo, eu sempre gostei de Supernatural. Inclusive minha mãe também gostava muito de assistir. Só que chega uma hora que não É meio dá. que cansativa. A série do Flash tá entrando nisso também. Não, a série do Flash já agora- entrou há muito tempo. A há série do muito Flash tempo. também tá no... Na minha opinião,
A série do Flash acabou, sei lá, o Zoom. Chega, não precisava mais, mas tem lá mais. E eu Então, não assisti. Eu espero fielmente que, né, o Stranger Things não vá nesse rumo que tenha ficado Por infinito, mais pra- que a temporada já fez o Sim, mesmo sim, que sim. as outras. E ele nunca muda. Tudo bem, a marca registrada deles. Que é tipo, o pessoal no começo junto, depois no meio se separa e no final se juntam de novo. a gente... Eu não gosto de. Tipo assim, eu gosto de coisa nova, mas que coisa nova que seja boa. Mas eu também não gosto que seja repetido. Toda hora a mesma coisa, toda hora a mesma coisa, toda hora a mesma coisa. Eu Não, não tenho não que tem graça. criticar por causa que isso é um marco da própria série, né? Porque Sim, eles sempre sim. fizeram isso desde a primeira temporada. E nessa temporada aí eles demoraram mais pra fazer, onde eles resolvem tudo e aí eles se juntam. Mas eu não acho tão estranho pelo fato de que agora na quinta, né, vai ser basicamente a guerra, né? Sim. Que eles E conseguiram. agora né, não tá tem como lutando eles se e tal. separarem. Não, se Desculpa. separar agora. Se separar não tem como. agora é sacanagem. Sacanagem. Porque, tipo assim, quarta temporada eu até relevei, porque não foi exatamente igual, por mais que foi um pouquinho. Não foi exatamente igual, porque no final eles não se juntaram todos. Eles não se reuniram. Cada um No tinha um final, plano. no final cada um tinha um plano, executou o seu plano. Por exemplo, a Nancy, a Robin, o Steve tava lá no mundo invertido, a Max tava no mundo real e a On tava em outro lugar. E aí, tipo, tá, a On foi dentro da mente da Max, que a gente vai comentar sobre isso, que eu achei muito ruim essa parte, na minha opinião. O Gustavo até comentou e eu dei risada. Pareceu o plano do Peter Quill. Inclusive, eu fiquei louco com essa estratégia deles. Não, eu Eu também. achei uma estratégia que seria muito fácil. É uma coisa muito fácil que qualquer um pensaria e pra Exatamente. funcionar teria muitos erros. Inclusive o fato do Vecna, ele sempre ouvir, ele tá no outro plano, ele tá ouvindo, ele sabe. Exatamente. Então é um negócio que eu falei, não tem como dar certo e não deu certo. E não né? deu certo. Deu certo pelos jeitos das formas de sorte que eles têm. É. Então. E também é aquilo, né, velho? Cara, como que você quer ir pro outro mundo, lançar a Max como uma isca, ir pra outro mundo só pra tacar fogo no cara? Não, E achar que vai dar certo isso. Sendo que, tipo, o cara já demonstrou que ele tem o poder. Ele tem o poder além mas da- ele, em tese, ele não é o devorador de mentes, né? Tipo, ele é vulnerável ao fogo, claro. Sim, Porém, no devorador de mentes, ele depende do frio, ele precisa do frio. sim. E enquanto o Vecna, ele pegou fogo e continuou andando, tomando tiro, porque ele é diferente, ele é um ser diferente. Exatamente. Mas vamos começar devagar, Mas vai. Ó, falar pra vocês que lá no começo, cara, que demonstração incrível, né? Pra gente ver como é que a 11 começou a viver a vida dela em outro lugar, Sem poderes. sem os poderes dela, ela se achando Exatamente. um monstro, né? Apesar de Exatamente. tudo que aconteceu, ela sentindo uma falta imensa, né? Dos Dos poderes. Ela sente saudade Hawking. também do Hopper. Hopper, esse, Isso. eu esqueci, gente. Ela sente Hopper. saudade do Hopper, dos Né? poderes dela, mas. A gente tem aquelas cenas lá que deu muita agonia de ver, né? Que é, tipo, dele sofrendo bullying dela, sendo muito judiada, né? Concordo. Por ser diferente, coisa que Exatamente. acontece muito, né? A gente pôde ver o progresso dos personagens, né? Sim, Como sim. o Dustin e o Will ficaram na escola e o Lucas, né? E aí a gente pôde ver Mike. que o. Isso, o Mike. Perdão. O Mike e o Dustin continuou jogando D&D Sim, e se entraram, né, juntou no com o RPG. pessoal do D&D mais velho e o Lucas falou, pô, eu não quero mais Ele sofrer não queria bullying, mais ser de não. bullying, foi pro Foi clube de pro- basquete. Exatamente, foi pros populares. Tanto que até no final ele comenta, pô, eu achei que ser diferente, eu só queria ser igual a vocês, porque eu achava que vocês era normal, mas na verdade ser normal é ser igual um monstro. Ele comenta algo assim, se eu não me engano. Sim. Algo assim. Mas a gente pode ver também como a Max ela ficou arrasada. A Max, né, tipo, ela Billy. se afastou de tudo, ela entrou em uma depressão muito grande, né, depois de ter É. perdido o irmão dela, que E também- mesmo que ela odiasse, ainda assim, é a família dela, né? Exatamente. E também mostra que depois o que aconteceu com o pai dela, né? Sim, Que o pai sim, dela sim. deixou a mãe dela e deixou ela por causa do Billy. Porque por mais que tudo aquilo acontecia, eles se amavam. Então,
Deu pra ver. Também continuação do Will, o que o Will, a Nancy, o irmão do Will, eu nunca lembro o nome dele, Cara, perdão. eu sou péssimo Perdão. com o nome, então a gente sempre também. vai se perder com os nomes. E essa é a série que, na moral, eu Tem me muito, esforço né? pra decorar nome. Cara, hein? e é o mais que tem muito personagem que eu gosto, né? Exatamente. Inclusive- Eu gostava do Bob. Do Cara, Bob que morreu. eu adoro o Steve e o Justin, meus personagens favoritos Cara, da obra. eu acho Não que os tem meus como. favoritos é a Max e a On. O Will e o... Inclusive, eu quero Mike. deixar dito aí, o Will, ele teve uma apresentação bem pouca. Ele foi, digamos assim, pouco útil, assim, né? Não, Durante a temporada inteira, entre comparado- aspas, né? comparado às demais temporadas, pra mim o Will foi descartado. Mas porque nas outras o Will, ele foi sempre o protagonista, se a gente vê. Na primeira, ele que foi sequestrado, então tudo aconteceu por causa dele, que foram atrás dele. Na segunda, ele que era a raiz de tudo. Na terceira, ele sentia o Devorador de Mentes. Então, tudo Que foi possível. rodava em volta dele, né? Só que chegou nessa, ele só falou que sente o calafrio quando volta pra cidade. E ficou E por isso. é isso, no máximo que ele fez foi fazer o Mike acreditar que a precisava dele. E coisa assim, básico, né? De qualquer outro personagem. Bom, a gente vai continuar ainda com Stranger Things. Então fique aí. Logo depois dos comerciais, a gente vai desenvolver mais sobre o Will, né? Mais do que ele não teve na quarta temporada. Fique aí. E voltamos, rapaziada. Bom, como a gente tá comentando, né, sobre o Will, cara, sério mesmo. Como eu falei, meus favoritos são o Max, o Will e o Mike. Pra mim, poderia ter mais desenvolvimento no Will. Ah, por quê? Porque tudo aconteceu em volta dele, foi tudo por causa dele, né, que os demais se desenvolveram. Os demais se desenvolveram por causa do Will, por causa do acontecimento do Will. E a gente até descobriu que foi o Vecna que sequestrou o Will, inclusive. Porque, se você parar pra pensar, o Demogorgon ele não abre portas. Sim. Ainda mais do outro lado. O Vecna tava do outro lado da porta e abriu a Começou a fechadura. tentar abrir, né? De certas formas. Não, ele abriu a fechadura com o poder lá Sim. que eles têm. Inclusive, tá aí, Vecna, o quão poderoso ele era. Ele conseguia afetar as pessoas no outro plano, né? Exatamente. Coisa que o mas- Devorador mas- de Mentes teve que ir pro plano, plano Se normal, bem que foi através de explicado todas as também, né? Que Sim, sim, foi claro. explicado nas outras temporadas, na terceira mesmo, que ele precisou roubar o poder da ON Então, pra poder fazer isso, pra poder consumir as pessoas do outro plano. mas também que a ON também, ela é extremamente forte. Foi ela que abriu a O- primeira o vez, né? portal, O primeiro é. portal. Então, mostra grande potencial aí. E Exatamente. agora, eu levemente acho, assim, que na quinta temporada, que o Will vai ter um destaque enorme, né? Tanto que tem... Vamos lá, vamos começar a entrar nas teorias. Teorias aí dos... O pessoal perguntou pro ator do Lucas, eu não vou lembrar o nome dele, peço perdão. O ator do Lucas, eles perguntaram: o que você resume essa nova temporada? Ele falou traidor. Deixou em aberto. Traidor. Pra mim não faz muito sentido. Mas se você parar pra pensar, o único que pode sentir o Vecna é o Will. E essa é uma das teorias que seria o Will o traidor, ou Será? outra teoria que falam que o Will ele vai se aliar ao Vecna, mas no final vai voltar com o pessoal. Enfim. Cara, eu não acharia impossível de acontecer. Porque dá pra ver que ele sempre, né, na maioria das temporadas, ele sempre foi o mais excluído de todos os amigos. Né? E- Quando eles começaram a namorar, ele foi mais largado. Nessa, ele claramente estando totalmente acabado, triste. O povo, eles só queriam saber ou da 11 ou de outros assuntos. Eles não ligavam pra ele. Mesmo eles não vendo ele há muito tempo. Sim, sim. Tanto que também essa teoria do Will, o pessoal vai muito, muito além da caixa. O Will,
ele é chamado no D&D como o sábio. Will, o sábio. E dizem que lá no... Como que é? Senhor dos Anéis, eu não vou lembrar o nome dos magos, mas um mago chama o outro de o sábio, antes dele trair o mago. Eu não vou lembrar. Seria uma ultra referência aí, É, e aí o pessoal fala, será mesmo que o Will vai fazer isso? Enfim, essa é a teoria do Will. Cara, eu não acho. Eu não gostaria que o Will traísse os outros. Cara, isso aí Porque- claramente tá dizendo são teorias. É teoria bem Teoria. daquela do WandaVision, ter o cambrunhão lá. Ah, sim, é. É teoria nesse nível. É, mas teoria tipo, tá aí. muito extrema. E eu acho que os caras não... Eu acho que eles não vão muito além. Mas, cara, não gostaria que o Will fosse traidor. Eu acho que o Will, pra mim, nessa temporada, foi tipo... Que nem um amigo nosso comentou, né? Um abraço aí, Jonas. Um amigo nosso comentou que o Will só serviu de rádio do Silent Hill. Que quando Silent Hill começava, toca um rádio, lembra? O rádio começa Então, a chiar começa- e ele é isso. Ele começa... o- Você já vê ele botando a mãozinha assim no pescoço. que o Will sentiu calafrio. Pra mim, o Will na quarta temporada ele só serviu pra isso. E pra, tipo, mostrar que o Will era... Ele gostava do Mike. Pra mim só serviu isso, porque o tempo todo ele tava com um olhar diferente. E quando comentava, quando ele se abriu, né? Pra falar que o Mike era o coração do grupo, ele começa a chorar depois. Enfim, é o Will. E agora vem as outras teorias. Que eu particularmente, não é uma teoria isso. Eu particularmente queria que acontecesse em Stranger Things. Mortes. Eu queria que mais personagens morressem pra acabar a série. Inclusive, disseram, né, que a quarta temporada ia ser a temporada mais violenta, que haveria mais morte. Ela até cumpriu, teve de fato mais mortes, né? Foi mais brutal do que as outras. É que, Porém, tipo assim, eu não considero figurante contagem de mortes. então, Eu não considero, desculpa. eles Se você me dizer lá na notícia que saiu, né? 22 pessoas, eu acho que 22 pessoas mortas e desaparecidas. Eu não acho isso contagem de morte. Eu acho que contagem de morte na série seria tipo... mais importantes Seria ali. os protagonistas. Por exemplo, pra mim, não precisava dizer que o Hopper tava vivo. Pra mim, podia deixar o Hopper morto. Porque o Hopper nessa série aí, nessa quarta temporada aí, ele Salvaram ele. não fez nada. E é isso. Eles, Eu tem acredito- que derrotar Cara. o Demogorgon lá da Rússia. Mano, não fez nada. Inclusive, eu quero deixar dito uma pergunta, né, de por que ele simplesmente decidiu fazer isso. Da onde ele tirou essa ideia, já que ele... pelo menos eu não me lembro de nenhuma fala que eles sabiam que as pessoas estavam sendo atacadas lá na cidade deles. Não. É porque ele entra em contato com a mulher que falava com o professor. Aí ela fala em código lá, né? Não, nessa Ela fala hora em aí código que ela e tal. fala em código, mas ela tá falando a real. Ela falou, não dá porque eles estão ajudando a 11 com um mal. E aí ele fala, pô, Entendi. eu já sei um jeito de ajudar a 11, vamos voltar lá e derrotar o Demogorgon e o Devorador. Porque Aí eu fiquei, nessa hora eu fiquei totalmente perdido. Eu falei, beleza, ele tirou essa ideia, não sei da onde, pra poder voltar e ajudar e tal. E uma coisa que eu fiquei meio perdido, né? Mas aí depois eu parei pra pensar, não, faz sentido. E é que o Vecna, ele é ligado com o Devorador de Mentes. sim. Então, uma coisa que, como todo mundo é ligado, ele vai sentir coisa que ele sentiu. Mas não que eu ache que Não que eu... mudou alguma coisa. Não Eles que já eu acho estavam que derrotando. o Hopper... É que eu acho que assim, o Hopper, nessa hora aí, nessa parte, eu acho que foi mais demonstração do personagem em si. Eu acho que foi mais foco no personagem. Tipo, eu sei, muita gente gosta do Hopper. Eu gosto do Hopper. O Gusta gosta do Hopper. O Richard da produção ali gosta do Hopper. Todo mundo gosta do Hopper. Mas eu acho que ele não precisava continuar vivo. Eu acho que a ascensão do Hopper já teve o que ter na Mas terceira. eu acho que o problema nem foi tanto esse. Eu acho que poderiam ter colocado, por exemplo, o Steve. O Steve, ele deu várias brechas na De que ele ia morrer. Que ele ia fazer uma forma heróica, ia salvar todo mundo, mas ele ia morrer no acontecimento. E aconteceu que não, ele não fez nada. Ele, beleza, tipo, aconteceu, ele só aconteceu ficou tranquilo. E na minha opinião, já que o Gusta puxou o Steve, eu vou puxar também. Na minha opinião,
o Steve deveria também morrer, porque, pô, desculpa, o Steve virar pra Nancy, né, na série, virar pra Nancy e falar, pô, eu queria ter 6 filhos e a pessoa que eu queria ter 6 filhos era com você, Nancy, e que eu mudei, eu descobri que a vida tem que se renovar, tem que ser uma pessoa diferente. Que ele tava tentando que aprender a andar, a gatinhar, só que ele tava indo pra trás. Exatamente, e aí ele aprendeu com os erros que ele cometeu na primeira e na segunda temporada. Que ele foi o Steven foi um cara, desculpa a forma de falar, babaca. Ele foi um cara babaca. E aí, na terceira e na quarta, a gente pôde ver o Steven, a ascensão de Steven. Só que ele deveria ter acabado ali, na hora que eles entram no mundo invertido. Acabou. Inclusive, eu preferia que ficasse o Steve morresse e ficasse o roqueiro. Porque o Ed, que já que ele era um personagem novo, ele podia ter sido bem mais explorado, essa dele ser o covarde ali, sim, né? E tal, mas vou dar minha opinião sobre o Ed depois dos comerciais. Então fiquem aí, galera. E voltamos, meus amigos. Então, como eu estava dizendo anteriormente, Nipo TV. Parei. Minha opinião sobre o Ed. Eu gostei do personagem. Ainda mais que foi aquela cena com a Christie. Que a Christie tá comprando as coisas com ele. Aquela cena foi puro improviso do ator, tá? Puro improviso. Que ele se joga assim no chão, batendo no peito. E aí... Então, eu gostei muito do Ed. Eu acho que o Ed era um bom personagem. Ainda mais na ascensão dele, que foi lá no mundo invertido, que ele lutou contra os morcegos. Mas... But... Eu acho que ele precisava sim morrer. Porque, é que nem eu falei, contagem de mortes, cara. Contagem de mortes. Tem que... Não, cara, eles mataram a Christie. Eu vi alguém comentando, eu acho que foi do TikTok. Alguém comentando que a quarta temporada ia ser brutal só pelo primeiro episódio, que a Christie morre. E que ela teria potencial de ser um personagem importante. E é isso que eles fizeram mesmo. Eles mostraram ela e deram indício dela, as coisas. E eles mataram ela sem dó e piedade. Exatamente. E eu fiquei, caraca, beleza. Só que depois da morte dela, não teve mais mortes importantes. Claro, exato. Além da Max, que eu vou considerar que ela morreu ali. Porque na minha opinião também. Tipo, eu até quando ela morreu, né? A 11, que ela começou a ressuscitar, eu imaginei que a 11 tava usando os poderes dela pra fazer o coração dela bater de volta. Então, engraçado que ele falou isso antes de acontecer, e aí foi... E depois eles explicaram. Depois que o coração dela começou a bater de volta. Mas, sabe o que eu vi? Eu vi uma teoria também da Gabi Xavier. Gosto dela. Eu gosto muito de você, Gabi, se você vê isso. Ela fala exatamente assim. E nesse momento, quando o Vecna ele usa o poder dele, ele meio que rouba toda a essência da pessoa. Ele realmente faz isso. Ele rouba a essência da pessoa e as memórias da pessoa. Aí eu falei, pô, faz sentido. E a o que ela basicamente fez foi tentar fazer o inverso do Vecna, que foi adicionar memórias para a essência da Max voltar. E a gente descobre que, na real, quando a voltar a entrar lá dentro, na mente da Max, não tem mais nada. A essência dela voltou por um momento, mas na real ela deixou de existir. E aí ela vira uma carcaça... Uma carcaça vazia. Só um corpo só sem tá nada. Funcionando, mas não tem nada lá dentro. Exatamente. Eu tenho uma teoria única sobre isso. Pode falar. Eu acho que a Max vai ser o receptáculo pra alguém. Olha, porque ela é uma casca vazia. Eu também, porque deu a entender. Mas eu acho que ou o Devorador de Mente ou o próprio Vecna vai tomar o Vecna, tipo, uma parada assim. Mas eu acho que ela vai ser o receptáculo de alguém maior, já que não existe mais ninguém. Então, sim, acho que foi o fim da Max. Então, eu espero, concordo com o Richard, eu espero que esse seja o fim da Max. Porque, que nem eu disse, ela é minha personagem favorita. E eu não tenho dó de matar personagem favorito, mano. Tem que matar. Tem que ir embora. Acaba que isso fica um contexto, um bom final, né? Um final digno.
Eu dei o exemplo, né, do Vegeta quando em Dragon Ball, né, o Dragon Ball Z, quando ele se sacrifica lá pra poder matar o Majin Buu, Sim. salvar o Trunks, tudo. Ele tem um negócio lá, eu só queria salvar o meu filho, abracei ele, ele devia ter decidido ser um cara bom de novo. Sim, é E a gente ascensão vê do um final Vegeta, né? da hora. Só que é uma coisa que como voltam, né, ressuscitam ele logo depois, a gente não sente esse peso. É, a gente É um perde a peso que graça. é um peso que não É. importa. Igual o Hopper. Igual o igual o Hopper. Hopper, O que- Hopper morreu na terceira temporada, a gente ficou, caraca, o Hopper É, foi heróico, foi lá na frente, lutou tanto que, e tanto que salvou. a cidade considerou ele um herói. Sim, sim. E no final, ele tava voltou. vivo. E aí, tipo, qual que é a graça do... Enfim, gente, o programa vai acabando, mas não será a última vez que a gente vai estar falando sobre Stranger Things. Claro que sempre que trouxerem qualquer novidade Exato. ou teoria milaborante aí incrível, a gente vai estar trazendo pra vocês aí, mas nosso tempo é curto. É, bom, obrigado a todos que estão nos assistindo, né? Obrigado, Gusta. Opa, eu E- que agradeço por estar sempre me chamando. Voltei, rapaziada, E tamo eu de fico volta. feliz de verdade que você esteja bem agora, Gustavo. Tanto que eu te mandei uma mensagem lá, falei, pô, mano. Enfim. Obrigado, Richard, aí da produção, todo mundo que está assistindo. Um tchau aí. Cara, agradecimento a todo mundo que tá sempre aí com a gente, seguindo a gente, tanto pela televisãozinha aí, ou pelo YouTube, não importa onde vocês estão vendo, o importante é que vocês estão sempre com a gente, eu agradeço muito por vocês. Quer dar um tchau aí, produção? A produção já deu tchau, então é isso, pessoal. Curtem, comentem, compartilhem nas redes sociais, estão aqui embaixo. Não Aí sei, o algum Gustavo, lugar, algum lugar. algum lugar da Eu falo tela aqui, aqui. mas normalmente pode estar assim do ladinho, não sei. É isso, pessoal. Vocês são nossa força. Tamo junto. E falou!